O casamento de hoje começou como qualquer outro. Decoração impecável, flores brancas formando um corredor que parecia flutuar e uma suave música instrumental preenchendo o salão. Mas bastaram alguns minutos para que eu percebesse algo diferente, um clima pesado, como se o brilho das luzes estivesse brigando contra uma sombra invisível. Os convidados se cumprimentavam com sorrisos breves demais, abraços distantes demais. E o mais estranho, a família evitava olhar uns para os outros. A noiva Helena estava deslumbrante, mas seus olhos entregavam inquietação. O noivo, Rafael, mantinha um sorriso permanente, porém rígido, como quem ensaia para esconder algo. Quando as famílias se posicionaram para as fotos, notei o primeiro choque. A mãe da noiva virou o rosto quando o pai do noivo tentou beijar sua bochecha. Ele congelou por um segundo, recompôs o sorriso e afastou-se, encarando o chão. Eu sempre digo que todo casamento conta uma história, mas desta vez parecia que eu estava capturando algo maior, menos como se cada foto fosse uma peça de um quebra-cabeça sombrio. Os irmãos, que deveriam rir e se empurrar de brincadeira, agiam como estranhos numa fila de banco. Até as crianças, normalmente barulhentas, estavam quietas demais, observando os adultos como se não quisessem incomodar. Quando a cerimônia começou, um vento repentino atravessou o salão, derrubando algumas pétalas sobre o corredor. Nada demais até eu perceber a reação de Helena. Ela apertou o buquê com tanta força que os dedos ficaram brancos. Rafael, com expressão dura, apenas tocou seu braço, sendo gentil demais para parecer natural. As mães se sentaram nas extremidades opostas da primeira fileira, distantes como polos de um ímã quebrado, e foi ali, enquanto observava cada detalhe por trás da lente, que percebi. Esse casamento estava prestes a revelar algo que ninguém queria ver. Algo estava prestes a explodir. E eu, sem querer, estava no centro da cena. A cerimônia avançava, mas algo na plateia parecia ferver silenciosamente. Quando o celebrante perguntou se alguém tinha objeções ao casamento, um burburinho correu entre os convidados. Não eram risos, não eram brincadeiras, mas olhares tensos trocados como se alguém esperasse que uma voz surgisse. Mas nada aconteceu. Apenas o silêncio pesado, cortado pelo eco das palavras "que assim seja". Depois dos votos, enquanto os recém-casados caminhavam pelo corredor, notei um detalhe perturbador. O irmão mais velho do noivo, Lucas, encarava o pai da noiva com um ódio que mal cabia no corpo. O pai evitava olhar de volta, mexendo compulsivamente nos botões do paletó. Aquilo não era simples antipatia. Era uma guerra declarada, silenciosa, velada a menos, e todo mundo sabia. Na recepção, os discursos começaram. A mãe do noivo foi a primeira, e sua voz tremia mais do que deveria. Em vez de elogiar amor e união, ela se dedicou a exaltar perdão, acertos de contas e novos começos. Os convidados se remexeram nas cadeiras. A mãe da noiva apertou a taça com tanta força que parecia prestes a quebrá-la. Quando o pai da noiva levantou-se para falar, o clima piorou. Ele mal olhou para a filha, falou rapidamente sobre crescer e consequências das escolhas, e centos antes mesmo de encerrar seu brinde. Rafael engoliu seco. Helena baixou os olhos. A mesa principal era um campo minado, e todos sabiam que qualquer palavra errada poderia detonar segredos enterrados. Foi no momento da dança dos noivos que percebi a rachadura virar fissura. Enquanto rodopiavam pelo salão, a avó do noivo levantou-se. Com uma voz trêmula, gritou: "Já chega dessa mentira." A música parou, os convidados prenderam a respiração, a família congelou. E pela primeira vez, eles se olharam diretamente. E o que vi nos olhos deles? Ira a pura medo. O salão inteiro parou. E a avó trêmia, apoiada na bengala, mas sua voz era firme como aço forjado. "Vocês acham que casamento apaga o passado? Acham que podem esconder tudo assim?" Helena soltou a mão de Rafael, e os dois encararam a mulher como se soubessem exatamente do que ela falava. O celebrante recuou discretamente. E eu cliquei a câmera não por instinto profissional, mas porque precisava registrar aquilo. O pai da noiva levantou-se primeiro, caminhando até a senhora com passos duros. "Agora não", sussurrou ele, mas ela bateu com a bengala no chão. "Agora sim. Eles precisam saber." E antes que ele pudesse detê-la, ela apontou para Rafael. "Você casou sem contar a verdade. Ela não sabe quem você é, nem o que sua família fez." Helena empalideceu. O noivo tentou falar, mas a voz não saiu. Foi então que o irmão mais velho do noivo explodiu. "Vocês queriam esconder para sempre? Fingir que nada disso aconteceu?" Ele encarou o pai de Helena. "Conta para ela. Conta o que você fez." O salão virou um tribunal improvisado. A mãe da noiva levantou-se e segurou o braço da filha como se a protegesse de algo invisível. Rafael finalmente tomou coragem. "Helena, eu ia te contar. Eu juro." Ela deu um passo para trás. "Quando?" Sua voz ecoou. "Antes ou depois de eu dizer sim?" A pergunta o acertou em cheio. A avó, incansável, completou:
Seu pai destruiu vidas, e você pegou o legado sem questionar. Murmúrios começaram a percorrer o salão. Helena virou para o pai, lágrimas nos olhos. O que você fez? Ele hesitou por um segundo longo o bastante para admitir a culpa. Foi no passado, não tem mais importância, mas Lucas, o irmão do noivo, rebateu. Importância? Você arruinou nossa família. As palavras voavam como flechas num campo de batalha. O salão parecia pequeno demais para tanta verdade acumulada. Helena respirava rápido, as lágrimas já caindo. Eu casei com você sem saber quem você realmente era. Rafael estendeu a mão, mas ela recuou. Eu queria te proteger, disse ele, mas sua voz vacilante traía a culpa. Lucas avançou. Proteção? Você estava protegendo ele. Ele foi cúmplice. A acusação atingiu Rafael como um soco. O pai de Helena fechou os olhos por um instante. O silêncio dele dizia mais que qualquer palavra. A avó caminhou lentamente até Helena. Seu pai roubou contratos, dinheiro, terra, e nossa família pagou. O salão engasgou. Seu noivo sabia, mas achou melhor casar com você e fingir que estava tudo resolvido. Helena olhou para Rafael como se ele fosse um estranho. Você se aproximou de mim por amor ou por interesse? Ele não respondeu. Rafael apenas chorou menos a pior resposta possível. A mãe da noiva, em prantos, segurou o rosto da filha. Eu tentei impedir. Mas seu pai, ele disse que o passado tinha morrido. O pai, agora exposto, tentou avançar para a filha. Eu fiz o que fiz para proteger nossa família, mas Lucas gritou. Protegeu destruindo a nossa. A tensão rompeu. Helena desabou no chão. A mãe ajoelhou junto. E os noivos, que há minutos eram símbolo de amor, tornarem-se símbolos de traição herdada. A avó virou-se para o salão e declarou. O passado sempre encontra o caminho de volta. Então apontou para mim, o fotógrafo narrador dessa tempestade, e disse, e que ele registre, que o mundo saiba. Eu não sabia se devia baixar a câmera ou continuar. Mas antes que eu decidisse, Helena levantou-se, enxugou as lágrimas, e falou com a voz mais forte daquela noite. Este casamento não termina com um beijo. Termina com a verdade. Ela tirou a aliança, colocou na mesa e caminhou até a porta, seguida pela mãe e um silêncio esmagador. Rafael ficou parado, sem forças para correr atrás. O salão inteiro observava. E enquanto ela cruzava o corredor de flores pelo qual entrou como noiva, agora saía como alguém que não aceitaria viver em mentira. Quando a porta fechou atrás dela, eu entendi. Algumas histórias não têm final feliz. Tem final necessário. E minha câmera registrou tudo, o amor, o colapso e o renascimento. Obrigado por assistir. Se você gostou desta história, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das próximas narrativas. 8 Maze